Está aqui essa manhã, que bom que você veio. E enquanto o Matheus acerta para mim ali a conexão, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos. Você que nos visita, nós estamos estudando, passando por todo o capítulo do livro de Atos. Saímos do capítulo 1, hoje chegamos no capítulo 9. E como tem abençoado minha vida, amém? Tem abençoado sua vida também? Às vezes a gente fica pensando, será que está cansativo? Eu acredito que não, né? A gente está estudando a Bíblia, passando ali capítulo por capítulo e vendo o que o Espírito Santo vem fazendo na igreja, desde a primeira igreja. E rapidamente, dando um resumo, muitas pessoas resumem, né, fui redundante aqui, resumem a ação do Espírito Santo a uma experiência pessoal. Eu nasci numa escola onde me ensinaram que o Espírito Santo era uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal, sem dúvida nenhuma. O que acontece em Atos, a descida do Espírito Santo, é uma experiência. Eu gostaria de ouvir aquelas pessoas que falaram em outras línguas, né, que viu chamas, línguas de fogo, né, aquela coisa toda. Eu gostaria de ouvi-los e falar, me explica mais sobre isso, o que você sentiu, o que você viu. Mas a gente vê que não se resumiu aquilo. O Espírito Santo levou aqueles que foram batizados a serem testemunhas de Jesus Cristo. Ou seja, é um empoderamento para fazer algo na missão. O Espírito Santo é uma capacitação. Deus traz uma experiência, a gente é marcado de uma forma, né, extraordinária através da conversão, não necessariamente através do fenômeno em si. E aquilo vai te capacitar, valeu Mateus, o gênio aí, vai nos capacitar para a missão, ou seja, recebereis poder para seres minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra, onde nós estamos, né, nos confins da terra. E Atos 9 vai falar justamente sobre conversão. Conversão. O Espírito Santo está levando os discípulos de Jesus a mudarem a rota de outras pessoas. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam desenganadas. E eu, antes de entrar na história da Bíblia, eu quero lembrar a história de um homem chamado John Newton. Não sei quantos conhecem a história desse homem, uma história fantástica. John Newton foi capitão de um navio negreiro. Eu quero que você entre na história, não como capitão, mas como alguém que foi, de alguma forma, comercializado por ele. A gente que tem a pele branca, talvez a gente não tenha noção do que aconteceu. Mas esse homem ia no porto da África e comprava gente como se compra coisas. Eu fico imaginando eu, minha esposa, os meus 3 filhos sendo separados, sendo comprados, sendo acorrentados. Que tipo de homem faz um negócio desse? Que tipo de homem destrói uma família, trata seres humanos como mercadoria, como nada? Se você estudar um pouquinho como é que era feito esse translado, esse comércio, vai ver que 20% a 30% dos que estavam no navio, dos escravos, nem chegavam no destino, tamanha era um ambiente insalubre, pessoas morriam de doença, não tinha banheiro, não tinha absolutamente nada, tratavam realmente como, nem cachorro é tratado dessa forma. E esse era um tipo de homem, que tratava seres humanos assim, comprava, tratava como bicho, vendia, não se importava se o filho nunca mais veria o pai, se aquela família fosse destruída, ele só pensava no dinheiro que aquilo poderia render a ele. Até que um dia, irmão, esse homem recebeu o Espírito Santo. Até que um dia esse homem conheceu Jesus. E a vida dele foi mudada completamente. E aqui está uma declaração dele que se transformou até numa música, aquela música Amazing Grace, né? Ele é o autor dessa música. Ele vai dizer, eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Quando Cristo entra na nossa vida, irmão, Ele muda a rota, Ele muda tudo, Ele muda a nossa forma de ver o mundo. A conversão, irmão, não é um plus, não é uma cereja no bolo. A conversão é a destruição de uma velha vida. E você ascende para uma nova vida. Existem algumas coisas que eu já ouvi. Se fulano é tão bom que ele só precisa de Jesus. Você já viu essa expressão? Pô, fulano é tão bom, ele é uma pessoa tão boa, ele só precisa de Jesus. Posso dizer uma coisa para você? Essa pessoa não existe. Uma pessoa sem Cristo, ela ainda está morta em seus delitos e pecados.
ela ainda não nasceu de novo, por mais que ela faça coisas boas, mas ainda assim, diante de Deus, existe pecado que a separa. E a conversão é justamente a morte dessa natureza pecaminosa, onde agora o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida abundante, uma vida que está em obediência a Deus. Nós erramos, nós falhamos, mas o Espírito Santo nos lembra o arrependimento, nos traz o arrependimento, para que nós possamos estar diante da presença de Deus, a qual o seu Espírito nos capacita a andar com Ele. Isso é conversão, mudança completa de rota. Atos começa, após o Espírito Santo, nos trazendo uma série de testemunhos de conversão. A Bíblia fala sobre um paralítico que estava à porta do templo. A religião havia rejeitado esse homem era imperfeito. E aquela teologia é dizer, ora, como é que Deus permite uma criança nascer com defeito? Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? E a gente vai ver que não foi ele nem os pais dele, aquela pessoa estava naquela condição para a glória de Deus. E então Pedro vai até lá, olha aquele homem, junto com o teu companheiro, o outro apóstolo, e olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, e um milagre acontece, esse homem conhece Cristo de uma forma completamente diferente. Domingo passado nós vemos aqui o eunuco, o etíope, onde Filipe está pregando em Samaria, Deus manda ele para o deserto, um caminho onde não havia ninguém, e aí esse homem está lá em obediência ao Senhor, e o que Deus quer fazer naquele lugar? Deus quer salvar um homem, irmão. Deus tira Filipe de Samaria, leva ele para o deserto, porque o Espírito Santo quer salvar. O Espírito Santo está querendo salvar pessoas. E Filipe vê uma grande comitiva vindo, e ele acompanha aquela carruagem, e vê um eunuco lendo o livro de Isaías, o eunuco que não poderia entrar no templo, porque era um homem mutilado, e a religião refutava esse homem. Mas Filipe prega as boas novas do Evangelho e diz, não, em Cristo Jesus você foi aceito, em Cristo Jesus você tem livre acesso ao Deus Pai, e aquele homem se converte. E agora nós chegamos em Saulo. Quem foi Saulo, irmão? Quem foi Saulo? Saulo foi um judeu por nascimento, um fariseu por convicção. A Bíblia vai dizer que ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel foi neto de Hilel, uma das maiores escolas farisaicas naquela época, cidadão romano, de educação grega e, pela graça, cristão. Pela graça de Deus, somente pela graça. A graça alcançou esse homem e mudou a vida dele por completo. Você vai ver o nome dele de duas formas na Bíblia, Saulo e Paulo. Ao contrário do que Deus fez com Abraão e com Jacó, Deus não mudou o nome de Saulo. Você vai ver Saulo mesmo, o nome de Saulo após sua conversão diversas vezes. Mas o próprio autor Lucas, ele vai fazer essa distinção, até para que a gente possa entender o Saulo do passado e o Paulo após a conversão. Mas Deus não mudou o nome desse homem. Saulo tem raiz hebraica em Saul. Tá? O nome de Saulo é Saul no hebraico. E o nome de Saul, em latim, é Paulo, Paulus. Então é o mesmo nome, como você vê Tiago em português e James, em inglês. É o mesmo nome. Não houve uma mudança de nome, mas eu acredito que Lucas faz essa distinção para que a gente possa entender quem é quem após a entrada do Espírito Santo, após a entrada de Cristo. E é nessa ótica que eu também quero construir com vocês esse pensamento. Tá? Vamos ler do 1 ao 19 a história e assim tirar uma aplicação prática para as nossas vidas hoje. Tá? Atos capítulo 9, acompanha comigo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Eu vou dando uma pausa aqui explicando alguns detalhes no texto. Esse termo no original, respirava ameaças de morte, é como um animal selvagem, irmão, atrás de sangue, querendo prender, caçar uma presa. O autor está nos mostrando como é que estava o espírito de Paulo, um espírito assassino. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo o seu sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco, irmão, é uma das cidades mais antigas do mundo. Tá? O próprio Abraão passou por Damasco. E tinha uma comunidade judaica lá, em torno de 20 mil judeus. E Paulo pega a autorização do Sinédrio para que ele possa lá e matar cristãos. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho,
Ao caminho é a expressão de alguém que foi convertido, alguém que conheceu Jesus, que se converteu, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Algo inusitado aconteceu, algo diferente, uma luz que brilhava mais do que o sol. Foi até Paulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você já percebeu que a Bíblia é acompanhada dessas expressões, o nome repetido 2 vezes? Quando Deus vai falar com Abraão, fala: Abraão, Abraão, quando ele ia matar o filho Isaque, sacrificar o filho Isaque, não matar, sacrificar, e Deus o impediu, chamando ele Abraão, Abraão. Deus, quando vai falar com Moisés, fala Moisés, Moisés. Quando Davi perde o filho, fala Absalão, Absalão. O próprio Jesus na cruz fala, meu Deus, meu Deus. Essa expressão é uma expressão que mostra intimidade. Isso era um costume daquela época. Quando se falava o nome 2 vezes, aquilo mostrava intimidade. Então, quando Deus chama uma pessoa 2 vezes pelo nome, está mostrando assim, eu te conheço. Isso também nos leva àquela passagem que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu curei. O que o Deus vai falar? Nós não somos íntimos, eu não te conheço. Então, é o mesmo princípio. Deus está mostrando intimidade. Eu sei quem você é. Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver absolutamente nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. É muito significativo, 3 dias, o tempo que Jesus também ficou dentro de uma sepultura, 3 dias, mostrando ali que uma conversão, uma nova vida, o Espírito Santo está trabalhando na vida desse homem. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, você lembra da sua conversão? Você consegue trazer à memória o dia em que algo parecido como esse, não essa experiência, mas essa mudança de rota aconteceu na sua vida? Eu nasci num berço evangélico, e nascer no berço evangélico tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente já conhece a verdade desde criança, já sabe o que é certo e o que é errado. E isso nos leva àquele princípio de não duvidar nas trevas o que nós aprendemos na luz. Isso é muito bom, nascer num berço cristão. Mas o lado negativo é que muitas das vezes a gente faz as coisas sem saber o que está fazendo.
A gente fala de Deus sem conhecê-lo. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. A gente ouve das experiências, mas a gente não teve as experiências. E muitas das vezes a gente cai no automático, cai no rito religioso. Eu lembro, irmão, que a minha conversão, de fato, apesar de eu ter família, né, principalmente por lado da minha mãe, uma família, assim, muito temente ao Senhor, pessoas, assim, extraordinárias, que amavam a Deus e a sua palavra. Eu sabia do valor da oração, eu sabia o quanto Deus era bom, mas após a morte do meu pai, com 17 anos de idade, eu posso dizer para você que foi a minha conversão de fato. Porque ali eu não ouvi mais falar de Deus, eu o conheci de uma forma que eu nunca havia conhecido. As experiências que eu ouvia da minha família agora viraram experiências pessoais. Em saber que Deus era o meu pai, de que Deus estava me sustentando, de que Deus estava fazendo coisas extraordinárias, coisas que eram impossíveis aos olhos humanos, coisas que já estavam assim, não tem jeito, cara, Oséia, não luta contra isso, não tem jeito. E a coisa acontece, Deus faz, Deus sustenta, Deus muda o cenário. Eu quero perguntar a você essa manhã, você lembra da sua conversão? Um dia que as escamas caíram dos teus olhos, onde você viu verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente eu estou andando num novo caminho. Verdadeiramente o que eu estou seguindo é a verdade. Verdadeiramente existe um Deus que conhece o meu nome. Esse Deus me sustenta. E é por isso que nós saímos pelas manhãs todos os dias com coragem, com a certeza de que Deus está à nossa frente, de que Deus está cuidando da nossa casa, da nossa família, e que esse mesmo Deus também nos confiou uma missão, uma responsabilidade de sermos igreja. Porque a conversão, ela tem várias facetas, né? A conversão, ela redefine a nossa vida particular. Eu era uma pessoa, agora eu não sou mais. Eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra forma. Eu amava algumas coisas, agora eu amo outras coisas. Então, ela redefine a nossa vida particular, ela redefine a nossa vida comunitária. As próprias pessoas à nossa volta, elas vêm, elas são abençoadas por aquilo que Deus está fazendo em nós. E ela também redefine a nossa vida para a missão. Eu antigamente só tinha olhos para a empresa, para negócio. Você continua fazendo negócio, você continua empreendendo, mas agora você tem uma missão de ser uma testemunha de Jesus. Aquelas coisas ficaram de forma secundária para mim. E agora o que me importa é testemunhar Cristo aonde quer que eu vá, fazendo negócio, estudando, não importa. Aonde Deus me levar, eu sou uma testemunha de Jesus acima de tudo. Eu posso deixar de ser um profissional liberal, eu posso deixar de ser empresário, eu tenho títulos que a gente pode ir perdendo ao longo da nossa jornada, mas uma testemunha de Jesus é algo que eu jamais vou negociar. Aonde eu estiver, eu sou uma testemunha de Jesus. Isso é conversão. É uma redefinição completa no particular, no comunitário e na nossa missão de vida. Então, Saulo seguia um caminho com um objetivo. Saulo, ele tinha uma missão. E a missão dele era impedir o avanço da igreja. Agora, veja bem, esse Saulo, ele tinha uma teologia com uma identidade. E também ele tinha certas companhias, ele tinha acesso ao Sinédrio, ele tinha acesso ao grupo dos fariseus, que era um grupo religioso, ele pertencia a esse grupo. Mas após a sua conversão, ele se descola da sua teologia, ele se descola do meio que ele andava, ele recebe uma nova identidade. E eu começo a aprender aqui que muitas das vezes a conversão para você se tornar, eu vi isso de um amigo meu, nunca mais esqueci, Oséia, para você se tornar uma pessoa certa, você precisa muitas das vezes abrir mão de certas pessoas. Para você se tornar uma pessoa certa, muitas vezes você precisa abrir mão de certas pessoas que ajudam a construir tudo aquilo que Deus não quer construir em nossas vidas. E Saulo agora é esse homem, completamente redefinido. Deus destrói sua teologia, Deus aparece para ele dizendo, cara, você está do lado errado. Você está com a camisa do seu time errado, rapaz. Você está na camisa do adversário. Pula para cá. Você acha que você está indo, que você aprendeu com Gamaliel, está tudo errado. Esse homem não aprendeu a ver as escrituras da forma correta.
Agora, note que Saulo era uma pessoa de berço, de estudo, de fala, e a partir do momento que ele encontra Cristo, nasce uma nova pessoa. É a mesma pessoa, só que são outra forma, principalmente, irmão, no caso de Paulo, de olhar para a Bíblia e entender a Bíblia. O que nós temos visto, o eunuco lia a palavra e não encontrava Cristo na palavra. E isso é uma teologia que mata, irmão. Saulo, ele conhece Moisés, conhece Abraão, ele conhece os profetas, mas pelo fato de não encontrar Cristo nos profetas e na lei, ele ainda crê num Deus que mata. Ele ainda vive uma religião que não tem nada, absolutamente nada a ver com o evangelho do Senhor. E isso aqui nos traz um alerta. Porque a palavra de Deus é um livro que não fala sobre nós, mas fala, em primeiro lugar, sobre Cristo. A Bíblia é um livro que fala sobre redenção. A Bíblia é um livro de uma única história. Deus está salvando o mundo e nós precisamos encontrar Cristo nessa história. A Bíblia não é uma coletânea de testemunhos de homens que, pelo seu mérito, viveram o melhor de Deus. Olha como Abraão foi uma pessoa boa, olha Davi, olha como é que ele foi valente, aquele homem venceu um gigante. E a gente se inspira, muitas das vezes, na Bíblia, com percepções erradas, porque a Bíblia é um livro que nos faz chegar aos pés de Jesus. Não é um livro que fala sobre nós. Aliás, a nossa parte na Bíblia é que nós, em primeiro lugar, estamos em condição de pecado. E ao encontrar Cristo, fomos feitos filhos de Deus. Fomos restaurados, regenerados, justificados, mas a partir da obra de Jesus Cristo. A partir da vinda de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E o que faltava para Paulo? Ele tinha um conhecimento. Ele tinha teologia. Ele estudou com os melhores. Ele estudou com Gamaliel, uma das maiores escolas de Israel naquele tempo. Mas o que Paulo não tinha, Saulo não tinha? Ele não tinha Cristo. Agora perceba, ele cria em Deus, ele cria em Yahvé. O Deus que se revelou a Moisés, o Deus que se revelou a Abraão, ele cria nesse Deus. Só que nós precisamos entender é que Jesus, irmão, é a revelação de fato de quem Deus é. Se você perguntar para mim quem é Deus, eu vou responder para você, Deus é Jesus, irmão. Deus decidiu se revelar a nós que estamos aqui, a sua criação. E como Ele se revela? Ele se revela em Cristo, Ele se revela em Jesus. Você quer saber como Deus pensa? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus age? Olha para Jesus. Você quer saber o que Deus tem para você e para a sua vida? Olhe para Jesus. As demais coisas apontam para Ele. Apontam para Ele. A Bíblia começa dizendo que Deus cria as coisas de forma perfeita, o homem cai. A Bíblia nos coloca em condição de queda e desobediência. E lá no jardim Deus faz uma promessa, que da semente da mulher haverá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse um? É Cristo. E Ele vai nos reconciliar com Deus e consigo todas as coisas. Agora, esse Saulo, que é o Paulo, ele cria em Deus, mas ele cria em Deus sem a revelação de Cristo. Isso é um grande perigo. Saulo vivia ainda na antiga aliança. E quem vive na antiga aliança, irmão, vive uma fé doente. Porque a antiga aliança, como o próprio apóstolo vai dizer, é uma aliança imperfeita. A antiga aliança tinha um único objetivo, irmão, nos mostrar que nós somos pecadores. Imagino para você, eu coloco aqui uma carga de 600 quilos e falo, olha, só vai ser salvo quem levantar essa carga de 600 quilos. Você fala, bom, estou condenado. Eu não tenho condição de levantar esse peso. Chego para você, olha, Deus falou comigo, para você ser salvo, você vai ter que ir para a praia agora e nadar e parar lá na África. Você fala, não sou salvo, não tem como, eu vou morrer no caminho. Então a lei foi dada com esse objetivo. Deus traz a perfeição. Olha, você quer ser abençoado? Você quer estar na minha presença? E Ele vai dar os 10 mandamentos. Não para a salvação, mas para a convicção de pecado. Para, ao ler os 10 mandamentos, a gente possa cair de joelho e dizer, eu preciso de um Salvador.
Mas Saulo entendeu isso de forma errada. Saulo entendeu, como muitos ainda entendem, que evangelho é mérito, de que Deus abençoa os melhores, de que existem pessoas que estão mais próximas de Deus pelos seus méritos. Olha como fulano é homem de Deus, olha o que ele faz, né? Olha como ele anda, olha como é que ele fala. E a gente começa a entender que essas coisas, isso não transforma ninguém. Isso tem que ser um reflexo de dentro para fora. Assim como a sepultura de Jesus foi aberta de dentro para fora, nós precisamos ter uma teologia que é de dentro para fora. É uma conversão do coração, coisa que a velha aliança não consegue fazer. Porque o único objetivo da velha aliança é trazer convicção de pecado e a esperança de um Salvador. Não é à toa que na antiga aliança você vai ver Deus levantando homens como uma figura messiânica, como Davi, como os juízes de Israel, como muitos outros que vieram e salvaram o povo de Deus numa condição que ninguém poderia salvá-los. Mas tudo aquilo eram sombras a respeito de quem é Jesus Cristo. E agora Paulo vai conhecer Deus a partir da nova aliança. E é aqui, irmão, que você precisa entender em qual aliança você está essa manhã. Porque isso vai definir a forma como você ora, isso vai definir a forma como você se comporta na presença de Deus, isso vai definir quem é você no dia mau, quem é você quando tudo está bem, em qual aliança você está. Porque se você ainda está na velha aliança, você está tentando agradar a Deus o tempo inteiro. E se algo ruim acontece na sua vida, você começa a procurar onde foi que eu desagradei a Deus, o que foi que eu fiz de errado. Você começa a procurar coisas, fica uma ansiedade, fica algo que te afasta cada vez mais porque traz culpa. Mas se você está na nova aliança, irmão, você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos suportar o dia mau chega para o bom, chega para o ruim, ele chega até nós, mas nós temos esperança porque o Senhor, Ele está ao nosso lado o tempo inteiro, Ele é o nosso Pai. E não existe ex-pai. Existe ex-marido, ex-mulher, não existe ex-pai. Pai é para sempre, irmão. Pai é para sempre. E na nova aliança nós fomos adotados por Deus. Então, na antiga aliança, ninguém vê a face de Deus. Quem vê a face de Deus morre. Deus extermina os inimigos. A lei e as regras nos tornam merecedores das bênçãos de Deus. Agora, na nova aliança, Deus se revela numa pessoa. Deus agora é íntimo. Deus agora tem uma face. Deus manda amar até os inimigos. Deus não quer obediência de regras, mas quer conversão do coração. Ou seja, a obediência, ela vale? Claro que vale, mas ela vale a partir de um coração convertido. Não é mais regra pelas regras, não são mais os 613 mandamentos, como o povo judeu diz. Eu vi um podcast com os rabinos, né, aquele debate que não leva a lugar nenhum, rabinos e pastores. E ele dizendo, mas como assim, você não tem 613 leis? Nós temos, mas você cumpre todas elas? Não, mas eu faço o melhor que eu posso, mas o teu melhor não é o suficiente. Aí começa aquela briga, né, aquele lugar que não chega a lugar nenhum. Mas é verdade, se Deus te deu 613 regras, se você quebrar uma, você quebrou todas. E esse é o problema, Deus não quer o seu melhor, irmão, Deus quer o seu coração. Deus quer o nosso coração. E é isso que Saulo ainda não havia entendido. E Cristo vai trazer essa revelação da nova aliança. Então, conversão não é reconhecer um Deus, mas é conhecer Jesus. Ah, eu conheci Deus. Que Deus você conheceu? Eu não sei que Deus você conheceu. O Deus das cruzadas que mandava matar? O Deus ainda que afasta pessoas, que julga? Ou nós cremos em Jesus, aquele que ama, que acolhe, aquele que abençoa, aquele que acredita na transformação? Quem você crê? Saulo. Porque Deus se revelou agora em Jesus Cristo. Então, conversão não é reconhecer um Deus, conversão é conhecer Jesus e quem Ele é. Então, o versículo dizendo, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Ou seja, ele tem uma teologia, mas essa teologia ainda mata pessoas. Essa teologia ainda repele pessoas. E aqui eu aprendo que
teologia, irmão, sem amor, não revela Jesus. Isso é uma coisa, irmão, que eu aprendi na minha caminhada pastoral. Muitas das vezes nós somos zelosos pela palavra, e cuidado que muitas das vezes só o zelo, ele mata pessoas. Porque o zelo sem amor não faz parte, entre aspas, tá, da teologia de Jesus. E o que Jesus tem me ensinado na minha caminhada pastoral é ser mais paciente com as pessoas, mais longânimos. Ser mais paciente, mais longânimos. Jesus se ira com um comércio dentro do templo. Mas você não vai ver Jesus irado com o Zaqueu. Você não vai ver Jesus irado com a prostituta. Você vai ver Jesus irado com aqueles que deveriam conhecer a revelação, mas fazem da teologia comércio. Com essas pessoas Deus se ira e vira a banca da mesa. Mas Jesus, ele é longânimo com aqueles que aos nossos olhos não merecem. Jesus é longânimo, Jesus é paciente. Jesus não trata zelo com repulsa, Jesus trata zelo com amor. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele vai dizer: ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, mas se não tiver amor, não vale de nada. Então, Saulo é um expoente na teologia. É alguém de conhecimento teológico absurdo. Mas o que lhe falta? Falta Jesus, e faltando Jesus, lhe falta amor. E sabe, eu tenho aprendido que igreja, irmão, é o lugar, sim, onde tem confronto. Igreja, sim, é o lugar onde a palavra nos confronta, mas nós devemos abraçar, acolher e ter paciência para que o Espírito Santo faça algo na vida das pessoas. E cada vez mais que eu faço gabinetes, né, ao longo da minha jornada pastoral, cada vez mais eu tenho temor e um frio na barriga quando alguém chega aqui dizendo: olha, eu estou chegando aqui ferido porque eu fui hostilizado por uma outra liderança, eu ouvi isso, e eu prefiro hoje, irmão, pecar, irmão, por não agir de forma tão rápida, do que agir de forma rápida e trazer-lhe uma ferida no coração de alguém. Alguém que Deus estava trazendo para a igreja, alguém que o Espírito Santo estava traindo para esse lugar, e que muitas das vezes nós expulsamos pelo zelo da nossa teologia, sem Cristo, porque não tem amor. Paulo é essa pessoa, teólogo sem Cristo mata. E eu botei essa frase, o Espírito Santo falou isso comigo: em um Brasil cada vez mais evangélico, ouvimos vozes falar de Deus, mais vazios de Jesus. Em um Brasil cada vez mais evangélico, nunca se viu tanta raiva, tanto ódio, tanto discurso que faz as pessoas, ao invés de querer vir, estão indo embora. É tão triste, irmão, ver pessoas dizendo: olha, eu não quero mais, eu fui ferido. Então a igreja, irmão, é o lugar para amar, para acolher, e o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dessas pessoas. É o Espírito Santo que vai convencer. Eu não convenço, você não convence. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Então, cuidado com uma teologia travestida de zelo, que muitas das vezes traz morte, mas não traz conversão. Então, Saulo, né, enquanto os odeiam em nome de Deus, a igreja, nós amamos em nome de Jesus. Enquanto muitos em nome de Deus rejeitam, nós acolhemos em nome de Jesus. Enquanto muitos agridem em nome de Deus, nós abraçamos em nome de Jesus. É isso que eu aprendo com o primeiro Saulo. Aquele que tem Deus, aquele que conhece Moisés, aquele que conhece os profetas, mas mata, mas persegue. Em nome de Deus, separa. E agora, convertido, agora encontrando Cristo, nós vamos ver uma trajetória completamente diferente, porque de perseguidor ele passa a ser perseguido. E aquele que agora prendia pessoas, agora vai ser encarcerado nas prisões. Aquele que batia e agredia, agora vai ser agredido em nome daquilo que crê. E é dessa forma que nós precisamos enxergar a conversão. Enxergamos a conversão dessa forma, não o zelo que persegue e mata, mas naquele lugar onde nós estamos, onde nos submetemos à voz do Espírito Santo e à sua palavra. A Bíblia diz que ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Ou seja, Deus não o julga naquele momento,
Imagine você falando com alguém, irmão, que está fazendo mal à sua família, aos seus planos. A gente chega com o pé na porta, não é verdade? E Jesus, quando encontra Saulo, fala: por que você está me perseguindo? Ele se coloca na posição frágil. Por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque você está matando pessoas, porque você está perseguindo pessoas. Eu sou o Jesus que você persegue. Eu tenho o poder para te derrubar de um cavalo, eu tenho o poder para te deixar cego, mas eu quero te dar uma nova vida. Eu quero mudar o seu coração. E é exatamente assim que talvez você chegou aqui essa manhã. Cheio de certezas a respeito de quem é Deus, a respeito de qual é a sua missão. E quando nós encontramos Jesus, meu irmão, nós caímos da nossa posição. Nós caímos da nossa posição de governo das nossas vidas. E agora nós entendemos que existe uma ação soberana de Deus. Existe um Deus que fala, existe um Deus que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas a partir de hoje, tudo será diferente. E Saulo agora, cego. A primeira coisa que Deus faz com Saulo é mostrar dependência agora dele. Um homem que fazia, que agia, que pegava cartas de autorização para fazer o que queria, agora é um homem completamente dependente do Senhor. Alguém tem que pegá-lo pela mão, alguém que tem que guiar ele, alguém tem que botar ele para dormir, alguém tem que dar um teto para esse homem descer. E a nossa conversão é exatamente isso. Muitas pessoas falam assim: pastor, me converti, parece que a vida piorou. Você está nesse momento de cegueira, irmão. Um momento de aprender a depender de Deus. Deus muitas vezes nos leva para esse lugar. Tudo dá errado. As coisas se perdem, as coisas se vão. E não é que as coisas estão piorando. Deus, de forma pedagógica, está nos ensinando a depender somente dEle. Já aconteceu isso com você? De quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você ora, quanto mais você cria expectativas da palavra, parece que a nossa vida vai numa direção completamente diferente. É Deus ensinando para mim e para você aprender a depender somente dEle, e somente dEle. Agora, quem é que vai restaurar esse homem da sua cegueira? Quem é que vai completar a obra que Jesus está fazendo na vida de Saulo? Um discípulo chamado Ananias. E aqui, irmão, entra a parceria do Evangelho conosco, de que Deus não faz nada sozinho. Não porque Ele não pode, mas Ele decidiu nos fazer participantes da sua missão. Sabe, o livro de Atos é um livro que muitas vezes a gente sente aquela falta, né, de uma palavra para a gente, sabe, poxa, eu estou com tanto problema, eu estou com tantas situações dentro da minha casa, da minha família, você está me falando para ser uma testemunha de Jesus. E o livro de Atos é esse livro que vai nos ensinar essa responsabilidade, de que Deus está salvando, irmão. Deus está visitando pessoas. Pessoas estão caindo dos seus cavalos. Mas quem vai pegar essas pessoas pelas mãos e que vai ensinar o Evangelho para essas pessoas são os discípulos de Jesus. A gente, quando para das nossas prioridades, dos nossos objetivos e começa a ouvir o Espírito Santo, porque quem fala com Ananias é o próprio Senhor. Olha, tem alguém a qual você precisa impor as mãos, para essa pessoa voltar a ver, para essa pessoa voltar a enxergar. Ananias, existe uma pessoa que está esperando o toque das suas mãos. E Ananias, ele reluta dizendo: mas Senhor, esse cara não é um cara confiável. Olha o histórico, olha o currículo desse cara. Esse cara tem cartas para nos perseguir, mas Deus vê o que a gente não vê. E o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse homem é um instrumento escolhido. Sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou construindo uma nova vida. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, já chama ele de irmão, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me. Olha que coisa linda, foi Jesus que me enviou, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmão, quando eu li isso aqui, foi impossível, cara, não dobrar o joelho e falar: Senhor, a quem o Senhor tem me confiado que eu não tenho ouvido a sua voz?
Quais são as pessoas que estão em casa nesse exato momento? Nós vivemos hoje numa época, irmão, numa época. Estudo do Haggai, uma instituição séria no Brasil. Para cada um crente na igreja tem um crente em casa cego, ferido. Ferido talvez por uma teologia sem Cristo. Ferido por uma liderança que não falou em nome de Cristo. Ferido por promessas que não foram feitas não em nome de Cristo. Pessoas que se decepcionaram. Pessoas que creram numa palavra, mas essa palavra não tinha Cristo. E essas pessoas estão em casa, estão feridas, estão cegas. Cresce o número de pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com o evangelho. Porque, infelizmente, não beberam da fonte, beberam a partir da percepção de alguém. Mas a pergunta é, quem é que vai tocar nessas pessoas para que elas voltem a ver Cristo, ver a realidade de uma outra forma? Quem são essas pessoas que vão ouvir o Espírito Santo dizendo, olha, lembra de fulano? Que você não tem visto mais, ou você soube que está em algum lugar, completamente cego, desanimado? Pois é, vá lá, pare o que você está fazendo hoje. Pare um pouco de se preocupar com o que você está vivendo, porque da nossa vida cuida o Senhor, irmão. Nós fazemos parte dos filhos de Deus, daqueles que são herdeiros. Herança, irmão, não se ganha com mérito. Herança se ganha a partir de uma morte. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter uma herança nele. Você tem uma herança já dada por Cristo, que você recebe pela fé. Você não precisa pagar para ter acesso a isso. Você não precisa merecê-la, porque Cristo te fez merecedor dessa herança. Mas esse mesmo Cristo que abençoa, que muda a história, que encoraja, que muda a nossa vida, a nossa casa, que faz um milagre, a qual nós buscamos e esperamos, esse Cristo também está falando aos nossos corações de que ainda existem pessoas cegas em casa, incapazes de sair, porque conhecem a Bíblia, mas conhecem sem Cristo, e por isso estão feridas. E Deus quer levantar essa manhã Ananias, discípulos de Jesus que vão ouvir diante de tantas demandas. Eu acredito que Ananias ele tem um CPF igual ao teu. Ele tem problema em casa, ele tem problema financeiro, ele tem sonhos, ele tem projetos, talvez ele tenha um comércio, talvez ele seja um profissional, mas Ananias tem tempo para ouvir a voz do Senhor dizendo, para um pouquinho que você está fazendo e vai visitar alguém que precisa do seu toque. E Ananias é esse homem que tem essa sensibilidade do Espírito Santo de parar o que está fazendo, ir até a casa e tocar numa pessoa que até então era seu inimigo, que consentiu na morte do primeiro mártir da igreja de Estevão. E essa manhã, queria que você ficasse de pé comigo. Jesus está nos convidando a recalcular a nossa rota. Eu não sei quem você é essa manhã, se você está mais para um Saulo, ferido, desacreditado, parece que tudo que você creu desabou sobre você, tantas coisas que você aprendeu a partir da palavra, parece que não faz mais sentido, e você começa a se questionar, será que vale a pena? Será que vale a pena acreditar? Será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena crer nisso aqui? Será que isso aqui não é uma forma de manipulação? Será que isso aqui não é uma forma de ascensão financeira? Mas quando nós encontramos Cristo, nós encontramos uma nova vida. Quando nós encontramos Cristo na mensagem, nós encontramos a adoção de Deus como nosso Pai. Talvez você seja o Saulo, ferido, cego, com um coração que não mais se aquece com a palavra de Deus. Mas talvez você seja um Ananias. Você crê em Jesus. Você está firme, você está convicto. É um crente convertido. E Deus está te convidando essa manhã a você lembrar de alguém. Alguém que parou na caminhada da fé. Alguém que estava indo numa direção completamente diferente à voz do Espírito Santo. E esse alguém está parado em casa. E Deus te convida, irmão, essa manhã você ir lá, dedicar seu tempo, parar o que você está fazendo e colocar as mãos sobre uma pessoa e o Espírito Santo
vai fazer com que essa pessoa volte a ver a beleza do Evangelho, a beleza da vida em Cristo Jesus. Que não se trata mais de performance, de que Deus não tem filho prediletos, de que o dia mau acontece para todos, porque no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E se você chegou aqui, irmão, ferido, se você chegou aqui, irmão, desgastado por uma mensagem, que ao invés de trazer vida te trouxe morte, eu quero lembrar você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a vontade dele na sua vida é boa, perfeita e agradável. E que esse mesmo Deus utiliza dias maus, momentos ruins, para nos ensinar coisas que a gente não consegue aprender no dia bom. Mas ele está lá. Ele está lá no naufrágio de Paulo. Ele está lá quando Paulo foi picado por uma serpente. Ele está lá quando Paulo estava preso, esmurrado numa prisão. E Paulo aprendendo com tudo isso. E dizendo, eu dou graças a Deus por ser participante da perseguição do Evangelho. E sabe, eu acho que nos falta talvez esse sentimento, essa cair de escamas dos nossos olhos e aprender a ter gratidão em todos os momentos da nossa vida. A confiar num Deus, irmão. Uma fé incondicional. Não é uma fé condicionada ao dia bom, mas é uma fé incondicional. Aliás, ela é condicionada na morte e na ressurreição de Jesus. Uma fé firme. Uma fé que não abala. E uma fé que nos comissiona para nós fazermos outras pessoas a verem o que a religião as cegou. Queria que você fechasse seus olhos comigo. Vou fazer uma oração. Quero convidar aqui, já vou fazer a ceia. Queria que você colocasse a mão no seu coração, apenas como um ato representativo. Algumas pessoas perguntam, pastor, você não faz apelo? Eu falo, nem sempre eu faço. Mas essa manhã onde eu vou fazer esse apelo. Apelo, irmão, é um convite, ok? Quero fazer um convite a você, que há muito tempo não ouve a voz do Espírito Santo. Há muito tempo o Espírito Santo está falando e você não está ouvindo a voz no seu coração. A teologia que você creu te desgastou. Te levou para um lugar de ansiedade. Você não sabe se Deus te ama, se Ele não te ama. Tudo é muito inseguro, tudo é muito incerto. O dia mal chega, você se desespera de uma forma como se Cristo não tivesse no controle da sua vida. E eu quero perguntar a você se você essa manhã quer que o Espírito Santo faça as escamas cair dos seus olhos. Que você torne a ver o Cristo manifestado na sua vida. O Cristo que te ama, quer mudar a sua história, quer mudar a sua casa, a sua família, quer reconstruir aquilo que uma teologia ruim ou aquilo que Satanás destruiu. Quer tirar você de uma condição de cegueira, de uma condição de desânimo. Quantas pessoas chegaram aqui, criado no lar evangélico, criado num berço cristão, estão completamente desanimadas, não tem tempo mais para orar, não abre sequer a Bíblia, não como um ato religioso, mas como alguém que tem fome e sede da palavra de Deus. Há quanto tempo isso não acontece com você? Onde você olha para a palavra de Deus como aquela próxima série da Netflix, onde você está ansioso, eu quero ver o próximo capítulo, eu quero ver o que vai acontecer. Cadê esse desejo pela palavra do Senhor? Deus quer despertar você, irmão, dessa cegueira, dessa condição morna, dessa condição fria, que uma teologia sem Cristo te levou. Eu quero perguntar a você, sem vergonha, sem constrangimento, queria que você levantasse a mão onde você estiver e falasse assim: Senhor, eu preciso ver algo novo. Senhor, eu preciso que o meu coração venha crer novamente. Eu quero, Senhor, ter fome, eu quero ter sede. Senhor, eu quero crer na palavra, eu quero crer no poder da oração. Pai, eu quero ser um discípulo sensível à Tua voz. Queria que você levantasse a mão onde você estiver, como ato de fé, como ato de coragem. Há quanto tempo, irmão, Espírito Santo,
Você não ouve mais a voz do Espírito Santo no seu coração. Quanto tempo, irmão? Há quanto tempo o Espírito Santo fala e a gente não consegue ouvi-lo? É só amanhã, quando você levantar suas mãos, aonde você estiver, você não precisa vir à frente. Você fala assim: Senhor, eu quero viver uma nova estação na minha vida espiritual. Senhor, eu quero viver um novo tempo. Quero estar sensível à Tua voz. Quero ter fome e sede da Tua palavra. Eu quero ter fome e sede de justiça. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero levar liberdade aos cativos. Eu quero trazer vistas para os cegos. Eu quero, Pai, que o Teu poder venha fluir em mim e através de mim. Pai, no nome de Jesus. Aqui estão, Pai, os Teus filhos. Aqui estão aqueles que levantaram as suas mãos, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar sensível à Tua voz e à Tua palavra. Pai, me leve às pessoas que nesse exato momento estão confinadas em casas, estão cegas, estão céticas, estão decepcionadas porque creram numa teologia sem Cristo. Pai, em nome de Jesus, me faça, Pai, como um instrumento Seu. Faça, Pai, devolva-me a alegria da Sua salvação. Pai, que possamos ser vasos de barros, mas cheios do Teu Espírito Santo. Usa, Pai, essa igreja para levar as boas novas aos desesperados, aos cativos, aqueles que estão cegos. Que a nossa igreja seja esse lugar de restauração, onde Cristo seja o centro de todas as coisas. Pai, começa a fazer mudança em nossas vidas. Nos leva cativo somente a Ti. Nos livra, Pai, dos nossos medos, das nossas ansiedades. Que os nossos problemas particulares não venham, Pai, impedir ouvir a Tua voz. Pai, o que o Senhor quer falar conosco essa manhã, nos usa para a Sua missão. Pai, nós oramos para que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja sensível à Sua voz. Traga pessoas feridas para esse lugar, pessoas, Pai, que foram rejeitadas pela religião, mas que elas possam ser abraçadas por Jesus. Pessoas que foram rejeitadas por um sistema, mas que sejam abraçadas pelo Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Que, como foi predito pelo profeta Isaías, o Senhor nos deu autoridade para levar aos espíritos quebrantados de coração, dar vista aos cegos, fazer milagres e maravilhas em Teu nome, para que haja conversão, para que mais pessoas possam cair dos seus cavalos, mas possam nascer para uma nova vida. Obra do Espírito Santo, fruto, Pai, do Teu chamado em nós e através de nós. Pai, levanta corações essa manhã, devolva, Pai, dons, chamados, capacita pessoas, aqueles que estão parados, que receberam uma palavra do Senhor, que possam frutificar, Senhor, que seja uma manhã de frutificação, de ressurreição para uma vida sensível à Tua voz, Senhor. É o que nós pedimos, Pai. Faça outra vez em nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca
seu me tirou do jardim. Sua humildade colocou, devolveu o jardim em mim. E se eu vendesse em troca desse amor, eu pararia, nós pararíamos se não fosse teu favor. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha em Cristo e de graça nós recebemos. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Tira as escamas dos teus olhos. Abre os nossos olhos. E ser achado nele. Ser achado nele, na videira verdadeira, e ser achado nele, pois nós somos enxertados, e ser achado nele. Ele é o nosso amado, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O nosso amado é, meu amado é o mais belo entre eu quero conhecer Jesus. Revela-te a nós. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Sermos achados em Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Esse momento é um momento que eu digo que é o mais especial quando nos reunimos aqui, como igreja do Senhor. Nossa igreja, como de costume, nós celebramos a ceia todo domingo. Esse é o momento ápice. É onde faz todo sentido a palavra que foi pregada essa manhã. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo converge em Cristo Jesus. Então a palavra faz sentido quando Jesus está no meio. Quando a gente olha para a imagem de Cristo e vê Deus sendo revelado por meio de Jesus Cristo. E Paulo, quando envia a primeira carta a Coríntios, ele faz uma primeira repreensão àquele povo, que eles se reuniam, mas não se reuniam com o propósito de exaltar o nome do Senhor, mas
Cada um buscava a sua individualidade. Quando na realidade, quando nos reunimos como igreja do Senhor, olhamos para a coletividade. Olhamos um para o outro. Olhamos para quem está fora. Quando cantamos, queremos ser achados em Ti e o Senhor ser achado em mim, para quê? Quando cantamos essa música, precisamos ter um entendimento que quando pedimos para que Deus seja achado em nós, não é para nós mesmos, mas é para aqueles que estão lá fora. São para aqueles que estão caminhando sobre um cavalo que ainda não encontraram Jesus Cristo. Talvez conheçam um Deus, mas não conheçam Jesus Cristo. Então quero te dizer, meu irmão, você foi chamado para este lugar com um propósito de proclamar o reino do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Paulo fazia essa exortação ao povo de Corinto para que eles pudessem entender o chamado que eles tinham de anunciar o nome do Senhor até que Ele venha. Ei, Ele te chamou para este lugar para que você possa ser um agente de proclamação do reino de Jesus até que Ele venha. Você pode glorificar o nome do Senhor até que Ele venha. O Espírito Santo te capacita para que você possa anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que Ele venha, não por interesse próprio, mas que o nome dEle seja glorificado. Então eu te chamo, meu irmão, nesse momento, a participar da ceia, com o entendimento único que não é nós, não sou eu que faço, não é o homem quem faz, é Jesus Cristo e é o Espírito Santo que convence do pecado. Então precisamos nos colocar na brecha. Precisamos nos colocar na brecha para que possa exalar de nós um bom perfume de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que vai mover isso, meu irmão. Levante o seu pão. Eu quero que você olhe para esse biscoitinho aqui. E quando você olha para esse pão, assim como Jesus fez, partiu o pão, e Ele diz que esse pão representa o seu corpo. Façamos isso em memória dEle. Enquanto esse pão está sendo triturado na sua boca, lembre do sacrifício de Jesus. Lembre de que o que ele fez na realidade foi por nós. Foi por um amor a nós, para que pudesse ser revelada a nova aliança. Por meio dele possamos tirar a lacuna que nos separava de Deus e possamos ter um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento não é algo que eu encontro todos os domingos apenas. Não é de mês em mês, de ano em ano, de tempos em tempos. Mas Deus te chama para um relacionamento real com Ele. Diariamente, a todo tempo. A palavra de Deus vai falar, orar sem cessar. O que Ele está falando na realidade é para que possamos ter um relacionamento pleno com o Senhor. Contínuo com o Senhor. E Paulo, quando está falando para o povo de Corinto, ele fala sobre o vinho. Na realidade ele fala, aqui está a nova aliança. Aqui está a nova aliança. Foi o sangue derramado na cruz pelo Senhor. Foi o sangue derramado por Jesus naquela cruz. E por meio desse sacrifício, temos livre acesso a Ele. Então não faça isso de maneira inconsciente ou de maneira automática.
faça isso de maneira consciente. E quem é que pode fazer isso? Todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo. Todos aqueles que reconhecem que esse sacrifício foi feito por mim e por você. Todos aqueles que reconhecem que esse sacrifício foi para que Ele pudesse nos perdoar. Para que Ele pudesse, um preço de sangue, nos comprar. E possamos ser chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Faça isso com consciência. Tomamos juntos.